E aí a gente olha, Vinícius, eu coloquei 5 e voltou 12? Tá bom. Na verdade, não. Tá péssimo. Não tá nada bom esse cenário aqui. Fala galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal aqui do YouTube da Insight. Hoje nós na Insight somos uma assessoria odontológica especializada justamente na captação de pacientes, onde trabalhamos tanto à frente do marketing, na parte de geração de demanda, quanto a parte comercial das nossas clínicas. Então, parte de implementação de CRM, implementação de processos comerciais, estruturação de time de CRC e também prestamos esse serviço. Então, hoje nós somos especializados justamente no nicho odontológico. E eu sou o Vinícius, um dos heads da parte comercial aqui da Insight e sou um dos criadores também da metodologia Insight, que consiste basicamente o quê? Em geração de demanda, treinamento e acompanhamento da parte comercial das nossas clínicas e metrificação dos dados. Então é baseado nessa metodologia que a gente gera resultado para mais de 50 clínicas odontológicas atualmente aqui dentro da nossa empresa, há mais de 4 anos de mercado, mais de 150 clínicas atendidas. E o vídeo de hoje do nosso canal é ensinando vocês a fazer uma análise comercial de sua clínica odontológica, visto que isso é uma dor muitas vezes dos gestores ou do empreendedor ali de primeira viagem, que não sabe como conduzir muitas vezes essa parte comercial dentro da sua empresa. Então eu vou ensinar dentro da clínica odontológica como você pode fazer essa análise comercial e saber quando cobrar o marketing, quando cobrar CRC, quando cobrar venda na cadeira. E para começar tudo isso, de como fazer uma análise comercial, esse processo ele é separado em 3 partes. A primeira parte, a gente vai fazer uma análise macro. Segundo, análise micro. E terceiro, demandas. Então, semanalmente, quinzenalmente, mensalmente também, quando for fazer essa análise, tem que ter essas 3 coisas. Primeiro, fazer a análise macro do funil. Dentro dessa análise macro, fazer a análise micro de identificar onde que está o gargalo, onde que está o problema, ou em caso positivo, estando tudo ok, como fazer a parte de escala dentro da tua clínica e também a questão das demandas. Mediante ao que a gente for encontrando na análise macro e micro, as demandas que eu vou ter. O que eu vou passar para o meu marketing fazer? O que eu vou passar para minha CRC melhorar? Ou então como que eu vou conduzir tal ponto? Porque na semana que vem, quando você for fazer essa nova análise, a gente vai voltar justamente nessas demandas para saber se essa atividade aqui foi de fato executada e também na nova semana as demandas que serão geradas. Então toda semana, mediante essa análise do funil comercial, a gente vai conseguir identificar e estar sempre gerando demandas e é fundamental a gente estar acompanhando de perto essas demandas para saber se aquilo está sendo executado no dia a dia e se a gente está conseguindo solucionar aquele gargalo. Porque a partir do momento quando você consegue e identifica como saber fazer uma análise comercial dentro da sua clínica odontológica, você para de ficar na mão daquela agência que quando vai fazer reunião de relatório, simplesmente manda um relatório lá com alcance, impressão, custo por clique, mas o funil que de fato importa, que é captação, agendamento, comparecimento e vendas. No final das contas, é isso que importa. Para a gente saber na parte de captação como cobrar o marketing, na parte de agendamento e comparecimento, como conduzir e cobrar a CRC e na parte de vendas, no final, na cadeira, como a gente vai conseguir cobrar ali o dentista avaliador ou, consequentemente, ali a pessoa que fecha. Então, isso que de fato importa a gente saber dentro de um funil. Porque a gente quer saber quanto que a gente está colocando de dinheiro aqui em cima e quanto que está retornando aqui embaixo. E eu vou estar trazendo alguns cenários, tanto negativos quanto positivos, para vocês poderem estar identificando como conduzir a sua equipe de marketing, CRC e vendas dentro de cada etapa do funil. O primeiro cenário que eu trouxe aqui foi um cenário péssimo, onde a gente vai estar fazendo toda uma análise e uma identificação do que pode estar acontecendo dentro do seu funil do marketing. Então, a primeira coisa que a gente olha é justamente aqui, ó, o topo do funil, a demanda que foi gerada ao longo daquele mês. Então, o cenário aqui é uma clínica que investiu R$5.000, teve 200 leads. Isso dá uma média de R$25 ali por CPL, né, por custo por lead ali. Quanto que a gente gastou por cada pessoa que entrou em contato com a gente. Então, de 5 mil investido, tivemos uma média de 200 leads. Então, como eu falei, um CPL
ele de R$25. Então, hoje, em média, num custo por lead de odontologia, que a gente paga em média, então, muito na casa de implante, de protocolo, que é um carro-chefe, que a maioria das nossas clínicas odontológicas rodam, o custo por lead, ele fica sempre na casa ali entre uns R$15 a R$30. Então, eu trouxe um 25 aqui para trazer uma média ali. A gente já teve clínica no interior da Bahia que pagou R$5, como a gente também já teve clínica no centro de São Paulo que estava pagando R$45, R$55. Então, isso é muito relativo mediante ao custo do leilão, concorrência, criativo. Então, são uma série de fatores que interferem no custo do lead. Mas, o primeiro tópico aqui é justamente esse. Então, desses 200 leads, a primeira coisa que a gente vai fazer de análise não é ver quantos que foram para a etapa de agendamento. É saber desses 200, quantos que são lixo, quantos que não eram leads. Então, com certeza, na sua clínica odontológica, já aconteceu de uma criança responder o anúncio sem querer, de um idoso que não está procurando aquilo, que acabou respondendo sem querer também aquele anúncio, ou o anúncio da sua clínica aparecer para uma pessoa de uma outra cidade, que não tem como vir até a sua cidade ali, que nunca passou pela sua cidade. Então, isso são o que a gente chama de leads desqualificados, que é o primeiro tópico aqui que a gente precisa analisar. Então, um percentual aceitável ali de leads desqualificados ao longo de um mês é na casa entre 10 a no máximo 15% ali. Então, botando aqui no cenário aqui de 15%, isso daria uma média aqui de 30 leads. Então, de 200 leads, 15% desqualificados daria essa média de 30 leads. Então, como eu falei, isso é um percentual aceitável dentro de uma casa aqui de 200 leads que foram gerados ao longo daquele mês. De 30 leads aqui que deu no total, é uma média de um lead desqualificado ali por dia. Então, isso é até aceitável. Acima disso, a primeira pessoa e a primeira coisa que você tem que cobrar aqui dentro dessa análise comercial da sua clínica odontológica é justamente o seu marketing. Então, como que está sendo feita a estratégia, as regiões que estão sendo rodadas, como que foi feito aquele planejamento, o tipo de criativo, como que está sendo conduzido aquele criativo ali, para a gente conseguir entender o tipo de galera que está chegando aqui nessa primeira etapa. Porque aí, depois que a gente consegue identificar os nossos leads desqualificados que a gente tem dentro, galera, não repara a letra, tá? Eu ainda tô aprendendo, tô melhorando. Depois que a gente separa justamente os leads desqualificados do nosso funil, que aí começa justamente a nossa análise, onde a gente vai fazer essa subtração desses 200 menos 30, onde a gente tem 170 leads. Então, essa primeira análise de percentual que a gente vai fazer não é em cima dos 200, é em cima de 170. Porque aqui, desses 170 que de fato era leads, é onde eu começo a analisar a minha equipe de CRC. É onde eu começo a analisar o atendimento deles, como que está sendo feito essa condução da primeira etapa de captação para agendamento. Então, o percentual disso, 23%. Então, a gente já está com uma etapa muito baixa aqui da nossa primeira etapa do funil. Então, hoje, as médias no mercado variam mais ou menos na casa de 40% nessa primeira etapa. Então, da etapa de captação para agendamento, a gente precisaria ter tido dos 200 leads, 40% agendado disso seria uma média de 20, 40, 60, 80. Então a gente teria que ter tido o dobro de agendamentos aqui dentro justamente do nosso potencial aqui que a gente teve. Então, dentro desses 23%, está muito abaixo dos 40%, como eu falei. Então, hoje, as médias do mercado variam na casa entre 40, 40 e 30. Então, de captação para agendamento, a gente precisa ter 40%. De agendamento para comparecimento, uma média também de 40%. E de comparecimento para fechamento, uma média de 30%. Que aí, dentro disso, finalizando essa primeira etapa, desses 170 leads que de fato eram leads e desses 40 que agendaram, a gente vai ver justamente como que está sendo feito esse primeiro atendimento. Então, quais pontos que a gente analisa aqui na nossa assessoria quando a gente vai fazer essa análise com o cliente ou dar esse feedback para o cliente. Então, o primeiro ponto é o atendimento rápido. Então, a gente vai ver desses 170 leads, quantos eles foram atendidos de uma forma rápida. O prazo que a gente estipula aqui na empresa e que a gente passa e orienta as nossas clínicas é de 5 minutos. Então, a gente precisa justamente
extrair performance dessa CRC. Então, se é uma pessoa que muitas vezes está só para aquela função, só para fazer justamente essa etapa de captação para agendamento e comparecimento, então a gente precisa que ela tenha um rápido atendimento. Por quê? A gente sempre enfatiza isso por dois motivos. Então, o primeiro motivo é porque aquela pessoa está quente ali naquele momento que ela respondeu o anúncio. Então, é o momento mais propício para ela conseguir fazer aquele agendamento. E o segundo motivo é por questão de concorrência. Então, dono de clínica, do mesmo jeito que o seu anúncio vai aparecer para a senhorinha, para o senhorzinho do implante, do protocolo, o da clínica do lado também vai, o do seu concorrente também vai. Então, por isso que é muito importante esse atendimento rápido quando o lead chega. Então, esse é justamente o primeiro fator. O segundo fator é a maneira como foi feito esse agendamento. Então, a gente conseguiu se conectar com essa pessoa que chegou, ou eu já tentei o agendamento a todo custo? Eu consegui quebrar a objeção em cima do que ele me trouxe, já querendo perguntar de preço, já falando que mora longe, que não consegue se deslocar, ou então preocupada porque tem medo de fazer cirurgia, tem medo de fazer o implante, que é algo invasivo. Então, a sua equipe, a sua CRC está preparada, está capacitada para quebrar esse tipo de objeção? Aqui na empresa hoje a gente tem scripts e também uma metodologia dentro dessa parte comercial de atendimento para justamente a gente sanar todas essas perguntas quando o lead chega com essas objeções. Porque aí depois que a gente faz essa análise aqui dos leads da etapa de captação para agendamento, a gente vem para a etapa de agendamento para comparecimento. Então, dentro de 40 leads que a gente teve, 10 somente compareceram ao longo de um mês inteiro. Então, isso é um valor muito baixo, representando aqui dentro dessa etapa 25% dos leads que agendaram, 25% compareceu. E aqui já entra uma outra estratégia, uma outra maneira, uma outra abordagem que a gente precisa fazer, e você como gestor, como dono da sua clínica, você precisa saber como conduzir sua equipe de CRC ou sua secretária para o resultado. Então, em cima dos 40 leads que agendaram, então, como eu falei, a gente precisa ter pelo menos 40% disso. Então, era para a gente ter tido pelo menos 16 comparecimentos. Então, a gente teve 10, ficamos em 25%. Então, como que está sendo feito esse acompanhamento? Desde o momento onde o lead fala sim, quero agendar, define uma data, até o dia da data da consulta, até o comparecimento. Então aí a gente já entra num outro leque, numa outra visão que a gente precisa ter para a gente conseguir fazer essa análise. Então, como que está sendo feito esse primeiro ponto, igual eu falei, do agendamento? Então a gente conseguiu se conectar com o lead, agregar valor, porque o lead do tráfego pago, ele não te conhece, ele não conhece sua clínica, ele não tem feedback algum de quem é você. A gente pagou, você pagou por aquela pessoa estar entrando em contato com você. Então a maneira na qual a gente se comunica com ela, agrega valor, manda uma foto de antes e depois, um depoimento de um outro cliente, manda um vídeo institucional mostrando toda a sua estrutura, como é que funciona, com o scanner ali. Então tudo isso vai agregando valor, vai trazendo autoridade, vai fazendo essa pessoa que nunca ouviu falar de você ou da sua clínica passar a ter credibilidade e um pouco de confiança em cima disso. Então esse é o primeiro fator justamente dentro dessa parte para minimizar essas faltas dentro dessa etapa de comparecimento. O segundo fator que a gente considera ser muito importante é tentar trazer sempre para uma data mais próxima. Então muitas vezes o lead quer jogar sempre para uma data ali do dia para outra semana, para depois de 3 dias. Então a gente sempre tenta botar e utilizar e forçar a CRC a usar um gatilho de escassez, de urgência, mostrar a importância daquela pessoa fazer aquilo quanto antes, para a gente até mesmo não deixar aquela pessoa esfriar e depois ela parar e pensar, pô, será que realmente eu preciso fazer esse tratamento odontológico agora? Pô, será que realmente? Ou então, pô, eu tenho tanta conta para pagar e eu ainda vou mexer com o dentista? Então, a partir do momento que a gente consegue usar esse gatilho de urgência, usar esse gatilho de escassez, falar, ó, eu tenho um encaixe para o senhor aqui, o lead chegou na parte da manhã, hoje na parte da tarde aqui, às 4 horas, você conseguiria vir? A gente e aí trazer, como eu falei,
questão dos gatilhos. Então, ó, apenas essa semana a gente está com condições especiais aqui para essa etapa aqui, para avaliação gratuita. Então, tudo isso para a gente conseguir desenvolver e extrair desse lead o entendimento dele, elevar o nível de consciência para esse cara ver valor e falar, não, eu preciso ir lá hoje, amanhã, para já botar nessa etapa de comparecimento. E aí, nós chegamos na última etapa do funil, de comparecimento para fechamento. Então, dentro desses 10 fechamentos que nós tivemos, e tudo isso que eu estou mostrando é única e exclusivamente falando do canal de aquisição tráfego pago. Então, é unicamente sobre isso. Não estamos metrificando aqui cliente de porta, cliente de indicação, porque você, como gestor da sua clínica, você precisa identificar os seus canais de aquisição, separá-los para conseguir identificar o que está valendo a pena, o que não está, e como esses outros, como eu falei, porta, indicação, que são muito sazonais, tem mês que é bom, tem mês que é ruim, muitas vezes a gente não consegue nem metrificar como a gente consegue fazer essa análise do marketing. Porque igual eu falei, a gente aqui tendo essa análise e abrindo essa mente, você como gestor da clínica, você consegue fazer justamente a análise do seu marketing e saber como cobrar ele e não ser ludibriado numa reunião de relatório. Você consegue identificar essa parte de agendamento e comparecimento da sua CRC e por final, como eu vou explicar agora, essa etapa do fechamento ali na cadeira. Então, de 10 comparecimentos que você teve na sua clínica, você vendeu apenas 2. Então, considerando aqui 20%. Aqui nessa etapa de comparecimento para fechamento, a gente precisa ter uma média de pelo menos 30%. Então a gente precisaria ter fechado pelo menos 3 tratamentos dentro desses 10 comparecimentos. Então, nossa, Vinícius, mas 30% é muito pouco. Não necessariamente. Se a gente tivesse tido pontos positivos aqui dos 40% de captação para agendamento, 40% de agendamento para comparecimento, os 30% de vendas já seriam um valor muito mais relevante. Então a gente já teria mais possibilidades de pessoas comparecendo, então maiores oportunidades de venda, maiores tickets médios. Então tudo isso interfere diretamente dentro do nosso funil. Só que aqui, nessa última etapa do funil, a nossa análise já é outra. Então aqui eu já cobro outra pessoa. Não vai ser meu marketing, não vai ser meu CRC, vai ser minha venda na cadeira. Então ou o dentista avaliador, ou você mesmo vai fazer uma autorreflexão ali, já que você é o proprietário da clínica, provavelmente quem deva fechar também, de fazer essa análise de como que no canal de tráfego pago está a sua taxa de conversão. Porque uma coisa que acontece muito aqui na empresa com os nossos clientes é o quê? O cliente vem, enche o peito, a boca para falar que fecha 50%, 60%, 70% dos leads, ou dos pacientes que sentam na cadeira deles. E só que muitas vezes é vindo do canal de indicação. Esse cara viveu a vida inteira de indicação, tem mais de 10, 15, 20 anos de mercado. Então, esse cara da indicação, ele já vem praticamente pronto, ele já vem fechado. Só que, como eu falei, a escala e a previsibilidade está no marketing. Então é aqui onde a gente precisa saber se o vendedor, se a venda na cadeira aí é realmente boa. Porque, como eu falei, vem de uma pessoa que nunca ouviu falar de você, que nunca ouviu falar da sua clínica. Então cabe a você ter o poder ali de persuasão, de trazer autoridade, trazer confiança e credibilidade para esse paciente do tráfego pago que está sentando na sua cadeira. Por quê? Esse paciente, esse lead, ele é muito peculiar. Porque o lead do tráfego pago, como eu falei, ele é diferente do de indicação. Esse cara do tráfego pago, ele não vai só na sua clínica fazer a avaliação. Ele vai em 2, 3, 4 clínicas fazer a avaliação e ele, no final das contas, para a tomada de decisão dele, ele vai botar na balança 2 fatores. Então, o primeiro fator que ele vai botar é justamente a questão da confiança, da credibilidade, do quanto ele se sentiu à vontade ali naquela consulta com você. E isso passa por 100% da responsabilidade do dentista avaliador ou da pessoa que está fazendo a venda ali. E o segundo fator que a pessoa vai pesar é também o financeiro. Então ela vai ver ali no lugar que ela sentiu mais confiança e o lugar que teve um melhor custo-benefício financeiro. Ele vai juntar esses 2 fatores e vai tomar a decisão. Então nessa última etapa é onde entra a gente entender como que está a precificação dos seus produtos em relação aos seus concorrentes da região, em relação àquele tal tratamento,
como que tá, como eu falei, a etapa de confiança, de credibilidade, como que você está deixando o seu paciente seguro ali na cadeira, como que você está conduzindo essa venda, visto muitas vezes, igual eu falei, essa parte de odontologia, mais de cirurgia, que é uma coisa muito delicada, que a pessoa muitas vezes não quer ali passar por aquele tipo de coisa, então como que você está tranquilizando esse paciente? Então tudo isso são fatores de quando é você fazer essa autoanálise e de quando não for você, for um dentista avaliador ou um vendedor, também tá sabendo conduzir ele para essa etapa final do fechamento. E aí, vamos supor que desses 12K, dessas duas vendas que foram feitas aqui, seja uma de 5 mil, uma de 7 mil. E aí a gente olha, pô, Vinícius, eu coloquei 5 e voltou 12? Tá bom. Na verdade, não. Tá péssimo. Não tá nada bom esse cenário aqui. Por quê? Dentro desses 5 mil que você investiu, isso aqui foi justamente para essa parte de geração de leads, de demanda. Mas na etapa de fechamento, de quanto foi faturado, a gente tem que botar outros fatores dentro disso. Então, você como gestor da clínica, você como dono, como proprietário, você tem que levar em conta o quê? Que você tá pagando, além do tráfego pago, você tá pagando agência ou assessoria ali que está fazendo toda essa parte estratégica, toda a parte de captação, toda a parte de produção de conteúdo ali, que também entra dentro dos seus custos aqui. Você está pagando sua secretária ou sua CRC, que está fazendo justamente essa etapa de agendamento e comparecimento, paga bônus também por comparecimento, ou porcentagem ali de fechamento, então isso varia de cada clínica. Então tem uma série de custos que estão maquiadas dentro desse funil que muitas vezes você não vê. Então por isso que desses 50 mil ou desses 5 mil que foram investidos, a gente tinha que estar faturando aqui pelo menos uns 20, 25 mil ali, para isso começar a fazer sentido para você e para sua clínica odontológica, para isso começar a se pagar. Como eu falei, além de investir em anúncios, você está pagando agência, secretária, se não for você que fecha dentista avaliador, percentual daquilo. Então tudo isso são fatores que quando você for fazer essa análise comercial, você tem que levar em conta para saber quando cobrar o seu marketing, quando cobrar a sua equipe de CRC e quando cobrar ali a venda na cadeia. Já aqui eu trouxe um cenário positivo mediante ao 40, 40, 30 que eu expliquei. Isso são algumas médias que a gente precisa ter dentro das etapas do funil para a gente começar a fazer sentido dentro da parte de performance comercial da sua clínica. Então, a gente óbvio que tem outros clientes que performam além, melhor disso, mas isso é só para mostrar que a partir do momento onde o meu marketing performa, a minha equipe de CRC no agendamento e comparecimento performa e minhas vendas na cadeira também performam, essa estrutura ela passa a fazer todo sentido dentro da sua clínica odontológica. Então prestem atenção comigo. Então aqui eu trouxe o mesmo cenário, dos mesmos 5 mil investidos, dos mesmos 200 leads, os mesmos 30 leads desqualificados, representando os mesmos 15% de lixo, a gente tendo 170 leads reais. Desses 170 leads reais, a partir do momento onde a gente traz 40% disso, já são 68 leads a serem trabalhados e foram agendados ali ao longo daquele mês. Dentro dos 60%, está incluso a porcentagem de leads desqualificados, está incluso a porcentagem de leads de follow-up, que muitas vezes não é aquela pessoa que vai agendar naquele primeiro momento, mas ali começa todo um relacionamento, começa a conversar com aquele lead, não, eu tô viajando, mas entra em contato comigo semana que vem. Então, a partir daí, o ponto de contato inicial já foi feito, mas ele não entra para a primeira etapa do agendamento desse primeiro momento. Então, entra também, às vezes, lead de convênio, que muitas das clínicas, quando investem no marketing, é para focar e trazer justamente o lead, o paciente particular, e não esse do convênio. Então, dentro desses 60%, está incluso justamente essa outra nata que não se inclui. Então, a cada 10 leads, esses 4 tem que agendar de um primeiro momento. Então, dentro disso, a gente já começa a fazer a análise da performance da CRC. Dentro desses 68 leads, 40% disso, a gente passa a ter 27 comparecimentos ao longo daquele mês. Então, olha como o cenário já está completamente diferente desses 10 que a gente teve aqui dentro do cenário negativo. Então, porque minha captação para agendamento performou, a minha etapa de agendamento para comparecimento também performou. Então, a gente começa a ver
um resultado. A partir do momento onde a minha etapa de captação e agendamento performa dentro dos 40%, eu tenho volume de leads aqui para justamente eu performar também dentro da etapa de comparecimento. Então eu tendo aqui justamente esses 27 comparecimentos, onde formaliza, né, esses 40%, onde a minha equipe de CRC performa dentro dessa etapa. Olha o percentual de possibilidades de fechamento que a gente já passa a ter dentro da etapa de fechamento. Então, se eu te mandar, doutor, dono de clínica, 27 leads aí, 27 pessoas interessadas num tratamento odontológico comparecer na sua clínica, quantos que de fato você fecharia? Porque muitas vezes sempre tem essa briga eterna ali entre o marketing e o comercial, mas a partir do momento onde a gente consegue encaixar toda essa estrutura, isso vai fazendo sentido para você. Então, se a gente trouxer o cenário médio, mínimo ali dos 30%, já são 8 vendas que a gente vai ter ali daquele canal de tráfego pago a mais na sua clínica. E a gente somando, eu trouxe até no mesmo ticket médio aqui, dos mesmos 6 mil aqui, que é 6,5 na verdade, 6.500 de ticket médio. Então, dentro dessas 8 vendas, já são 52 mil a mais faturados dentro da tua empresa. Então, isso já começa a fazer sentido eu botar 5 aqui e voltar a 52. Então, para um cara que fatura 50, ele vai chegar já no 100 mil. Para um cara que fatura 100 mil, ele já vai chegar a 150 mil, 50% a mais já do que ele faturava dentro de um processo comercial validado. Então, essa é a importância de fato ter números, dados e entender como cobrar cada setor de marketing, atendimento e vendas dentro da sua clínica. Porque no final das contas, num médio e longo prazo, isso gera o que a gente chama aqui na empresa de bola de neve. Então isso vira uma bola de neve positiva, onde num médio e longo prazo, o lead que chegou aqui nesse mês, 2, 3 meses depois, dentro de uma etapa de follow-up que a clínica vai fazer, e já se inscreve aí no canal porque vai ter vídeo ensinando a trabalhar toda uma cadência de follow-up também. Então, o cara dentro de um follow-up, ou ele mesmo volta a entrar em contato com a gente a partir do momento que ele vê a necessidade, a urgência e precisa fazer aquilo, ou o cara que agendou e não compareceu e depois a gente consegue resgatar ele, ou o cara que compareceu, mas não fechou num primeiro momento, foi se organizar financeiramente e fechou depois de 1 mês, 2 meses. Então, isso daqui, quando se valida, num médio e longo prazo, a gente vira essa bola de neve positiva, que a gente consegue ir aumentando essas nossas taxas de conversão dentro de cada etapa do funil. E para finalizar esse vídeo, um ponto fundamental e importantíssimo que você precisa ter dentro da sua clínica odontológica para conseguir ter esses dados, essas métricas, esses números, ter essa clareza de como fazer toda essa análise dentro da sua clínica, você precisa ter um CRM de vendas. Você precisa ter as informações do que está acontecendo diariamente, semanalmente, mensalmente dentro da sua clínica. Porque com o CRM você vai conseguir fazer aquela análise, aquelas 3 primeiras etapas, aqueles 3 primeiros pilares que eu comentei no começo do vídeo. Conseguir fazer a análise macro, a análise micro e a geração de demanda. Então a gente vai conseguir ver lá numa etapa onde eu gerei 200 leads e só 20 compareceu, 10%, o que está acontecendo dentro do meu atendimento, se a culpa for do meu atendimento que estiver ruim, ou se os leads que estão realmente desqualificados, esse valor, essa porcentagem de 15% está muito mais alto que isso. Para você, como gestor, saber se vai cobrar o marketing ou se vai cobrar o CRC, ou então quando chega na etapa aqui de comparecimento para fechamento, e a gente vai conseguir fazer uma análise e ver lá que dentro de 100 mil, 150 mil, 200 mil em oportunidades de vendas que a sua clínica teve ao longo daquele mês, você só fechou 20, você só fechou 30, só fechou 40. Então tudo isso são fatores que a gente vai conseguir analisar e identificar para saber como cobrar e quando cobrar cada pessoa dentro de cada etapa do funil. Então, esse foi o vídeo de hoje, galera. Espero que vocês tenham curtido demais, que eu entreguei muito ouro. Hoje, a gente trabalha com diversos tipos de clínica aqui dentro da nossa assessoria, tantas que faturam 30, 40, 50 mil, quanto clínicas muito mais maduras, que já faturam 300, 400, meio milhão. Mas, muitas vezes, a pessoa que está começando ali justamente no empreendimento da sua clínica odontológica, às vezes já tem até
até muito tempo de mercado, mas nunca implementou marketing, nunca implementou de fato um funil comercial, então não sabe ainda como fazer essa análise, como fazer essas métricas, quais são dados médios do mercado, como conseguir cobrar e entender ali cada setor dentro do funil. Então eu entreguei muito ouro, espero que vocês tenham curtido. Então já se inscreve no canal aí que vai vir muitos outros vídeos, já curte, compartilha, manda para aquele seu amigo dentista, empreendedor que está começando a clínica dele, ou aquele que já tem muito tempo, mas que ainda tem dúvidas sobre essa parte de processo comercial. E qualquer coisa também pode estar chamando a gente aí no Instagram, no direct, que a gente dá suporte, ajuda vocês. Ou caso tenham interesse em conhecer como que funciona a metodologia Insight, dentro do que eu comentei, de geração de demanda, treinamento comercial e metrificação dos dados, que é a maneira na qual a gente gera resultado para as nossas clínicas odontológicas hoje, pode estar entrando em contato aí com o nosso time comercial também. Espero que tenham gostado. Muito obrigado, galera, e até o próximo vídeo.